Ora viva! Eu sou o Vitor Rassuelo e venho aqui mais uma vez para resolver um exercício. Desta feita, calhou-nos o exercício, ou seja, a questão número 11 da folha número 3, que fala sobre progressões aritméticas. Neste exercício, pede-se para que seja construído um termo geral de uma progressão cujos termos satisfaçam as seguintes condições. A primeira condição é que a soma dos primeiros 5 termos da tal progressão deve ser igual a menos 15. A segunda condição é que a soma dos primeiros 5 termos, porém, começando do terceiro termo, é igual a menos 65. Tudo bem. Nós vamos trocar a palavra construa pela palavra determine, para dar mais contexto. É uma palavra que nós estamos habituados a trabalhar com ela há mais tempo. Então, dizem aqui, soma dos primeiros 5 termos. Se estão a dizer soma dos primeiros 5 termos, eles estão nos a pedir que somemos estes termos aqui. De U1 até U5. Esta soma desses elementos vai dar menos 15. Depois, diz-nos soma dos primeiros 5 termos, começando do terceiro termo. Então, estamos a pedir que este aqui, que somemos este termo, este e este. Isto é, daqui até aqui. 5 termos consecutivos. Porque os termos não podem ter saltos. Entre os termos não pode haver saltos. Se nós começarmos do terceiro, temos que contar 5 à direita. Tudo bem? Isto é mesmo, então, que dizer que estamos à procura da soma do terceiro termo até ao sétimo termo. Tá bem? Isto é igual a menos 65. Esclarecidos os dados, vamos ver essa resolução em 3 passos. No passo 1, nós vamos discutir a fórmula da soma de n primeiros elementos de uma PA. Vimos que a soma de n primeiros elementos é igual ao número desses elementos multiplicado pela soma do primeiro elemento com o último elemento considerado, tá bem? Dividido por 2. Esta fórmula pode ter uma outra configuração, que é n multiplicado por 2 vezes o primeiro termo mais n menos 1 a razão, também sobre 2. Então, temos aqui esta fórmula. Vamos ver como é que essa fórmula pode ser usada para determinar a soma dos primeiros 5 elementos. Quer dizer, então, que n é igual a 5. Onde nós tivermos n nesta fórmula, nós vamos substituir por 5. Então, nessa fórmula, nós encontramos n aqui e também encontramos n aqui. Assim sendo, vamos ter 5 vezes 2 vezes o primeiro termo, mais 5 menos 1 multiplicado pela razão, dividido por 2. Tá bem? Então, isto aqui pode ser escrito como 5, 2 vezes primeiro termo, mais 5 menos 1 é 4, razão, sobre 2. Tá bem? Então, nós já encontramos a fórmula para determinar a soma dos primeiros 5 elementos. Vamos ver agora como é que nós podemos usar a fórmula para escrever a soma de 3 a 7. Tudo bem?
Nós já vimos que o número de elementos é 5, vamos ter aqui 5. Entretanto, agora vamos usar esta fórmula na forma original, tá bem? Então, vamos ter que o primeiro termo, neste caso é o terceiro, mais o sétimo termo dividido por 2. Entretanto, nós vimos que a partir da expressão do termo geral de uma progressão aritmética, podemos determinar o valor do terceiro termo e do sétimo termo, dependendo do primeiro termo e da razão. Isto é, se nós considerarmos que n é igual a 3, teremos que o terceiro termo é igual ao primeiro mais 3 menos 1, d. Isto é mesmo que dizer primeiro termo mais 2 vezes d. Se n for 7, eu vou fazer mais rápido agora, terei sétimo termo igual ao primeiro termo mais 6d. É só substituir naquela fórmula. Assim sendo, eu venho para esta fórmula, escrevo 5, onde tenho terceiro termo, vou colocar essa fórmula. Então, vou ter primeiro termo mais 2d, mais, onde tenho o sétimo termo, vou colocar primeiro termo mais 6d, dividido por 2. Ok, vamos lá ver o que temos aqui. Nessa soma, temos primeiro termo aqui e também temos primeiro termo aqui. Temos 2d aqui e temos 6d aqui. Assim, nós podemos reescrever esta fórmula, como sendo 5, abrir parênteses. Temos 2 vezes o primeiro termo, então fica 2 vezes o primeiro termo, mais 2 mais 6 dá 8, vezes a razão, dividido por 2. Tudo bem? Tendo em conta estas duas informações, nós podemos reescrevê-las fazendo o seguinte. Sabemos que esse 5 é igual a menos 15. Tá bem? Isto é equivalente a dizer que 5 sobre 2, multiplicado por 2 vezes o primeiro termo mais 4d, atenção, isto vem daqui, será igual a menos 15. Agora, o que é que nós temos aqui? Temos este 2 que está no denominador, vamos passá-lo para o segundo membro, porém, ele estando no denominador, vai para o segundo membro multiplicar. Assim sendo, eu terei 5 vezes 2n, 2 vezes o primeiro termo, 4d, é igual a menos 30. Isto é equivalente, vejam agora, que temos este 5, que está a multiplicar neste membro, vou passar para este membro a dividir. Teremos então 2 vezes o primeiro termo, mais 4 vezes a razão, é igual a 30, ou seja, menos 30 dividido por 5. Menos 30 dividido por 5 dá menos 6. Agora, já encontramos esta expressão reduzida. Vamos fazer o mesmo para a soma do terceiro termo ao sétimo, que nós sabemos que dá menos 65. Isto é equivalente a dizer que 5, 2 vezes o primeiro termo, mais 8 vezes a razão, sobre 2, é igual a menos 65. Isto equivale, atenção, o que eu acabei de escrever é isto que está aqui. Vou escrever, pelas mesmas razões evocadas aqui e depois aqui, eu vou ter que 2 vezes o primeiro termo mais 8 vezes a razão é igual
Primeiro vou pegar este 2, multiplicar por menos 65, dá menos 130. Menos 130 dividido por 5 é igual a menos 26. Aqui eu vou ter a segunda equação. Por que é necessário ter essas duas equações? Porque para escrever o termo geral de uma progressão aritmética, nós precisamos conhecer o primeiro termo da progressão e também precisamos de conhecer a sua razão. Ok, feito o primeiro passo, vamos fazer o passo a seguir. Passo 2. O que é que eu faço aqui? Eu vou resolver um sistema de equações com duas variáveis e duas equações. Quais serão então essas equações que vão fazer parte do meu sistema? Primeiro é a equação duas vezes o primeiro termo mais 4 vezes a razão é igual a menos 6 e 2 vezes o primeiro termo mais 8 vezes a razão é igual a menos 26. Então, o sistema está montado. Você conhece 1 milhão de fórmulas diferentes para calcular, para resolver sistemas. Aplica um desses métodos que você conhece, uma dessas formas que você conhece e resolve esse sistema. Eu vou fazer o seguinte. Vou escrever na primeira equação 2 vezes o primeiro termo é igual a menos 6 menos 4D. Atenção, estou a pegar esta parte e passar para o segundo membro. Então, temos sinal positivo. Esse sinal positivo vai se transformar em sinal negativo. Na segunda equação, vou fazer a mesma coisa. Vou escrever menos 26 menos 8D. Vejam só que na primeira equação eu tenho 2 vezes o primeiro termo. Na segunda equação também tenho 2 vezes o primeiro termo. Logo, são iguais. Isso quer dizer, se os lados esquerdos são iguais, os lados direitos deverão ser igualmente iguais. Passa a repetição. Assim sendo, quero dizer que menos 6 menos 4D é igual a menos 26 menos 8D. Vou agrupar termos semelhantes. Isto quer dizer, vou colocar números de um lado e vou colocar os 4D e 8D também do outro lado. Vou ter então aqui no membro esquerdo menos 4D mais 8D. Atenção, este 8D aqui, menos 8D, passa para o primeiro membro, vai mudar de sinal. Tudo bem. Vamos fazer o mesmo para os números. Nós tínhamos aí menos 26 e agora vamos ter mais 6. Isto equivale a dizer menos 4D mais 8D, isto dá 4D. Menos 26 mais 6, isto igual a menos 20. Então, posso dizer que D é igual a menos 5. Já tenho o valor da razão. Tá bem. Eu posso pegar a primeira equação ou a segunda, esta aqui, tá bem? E substituir a razão para determinar o valor do primeiro termo. Assim sendo, eu vou pegar isto e resolver. Vamos lá. Isto equivale, vou fazer a preto isto. Isto é equivalente a dizer que 2 vezes o primeiro termo é igual, estamos a substituir, aqui é 4D, então aqui faltou um D.
Estamos a substituir D por menos 5, então vou ter menos 6, menos 4 vezes menos 5. Isto é mesmo que dizer que 2 vezes o primeiro termo é igual a menos 6 mais 20. E equivale a dizer que 2 vezes o primeiro termo é igual a 14. 20 menos 6 dá 14. Finalmente, teremos que o primeiro termo é igual a 7. Porque eu peguei este 2, passei para o segundo membro, dividindo. Ficou 14 dividido por 2. Tudo bem. Nós temos aqui o primeiro termo encontrado. No terceiro passo, eu vou escrever o termo geral. Nós vimos que o termo geral de uma progressão aritmética é escrita como o primeiro termo mais a razão vezes n menos 1. Lembrando que a razão é menos 5 e o primeiro termo é 7. Assim, vou ter 7 mais menos 5 vezes n menos 1. Isto é igual a 7 mais menos 5 vezes n dá menos 5n. Menos 5 vezes menos 1 é igual a mais 5. Atenção, escrevi mal. Mais 5. Isto é igual, vai ser igual a 7 menos 5n mais 5, que é o mesmo que dizer 12 menos 5n. 5 mais 7 é 12. Ok, como resposta então teremos que o termo geral será igual a 12 menos 5n. Como eu tenho certeza que a soma dos primeiros, que esse termo geral corresponde às condições que me foram dadas. Para isso, eu só tenho que fazer a prova. E qual é que é a prova? Qual que é a prova? A prova é calcular a soma desses elementos. Para isso, eu preciso de conhecer, o primeiro termo já conheço, preciso conhecer o terceiro termo, né? É só substituir aí n por 3, vou ter 12 menos 15, isto igual a menos 3. Preciso conhecer o quinto termo, que vai ser 12 menos 25, igual a menos 13. Também preciso de conhecer o sétimo termo, que vai dar 12 menos 35. Isto é menos 23. Conhecendo isso, eu faço a soma dos primeiros 5 termos, que é 5 vezes o primeiro termo, que eu já conheço o valor. Qual é que é mesmo? 7. Mais o quinto termo, que é menos 13, dividido por 2. 7 menos 13 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Então, a primeira condição foi verificada. A segunda condição é a soma de 3 a 7, que é 5. Terceiro termo, menos 3, menos o sétimo termo, que é menos 13, dividido por 2. Menos 3 menos 13 dá menos 16. Sim, dá menos 16, isso está bem calculado? Desculpa, o sétimo termo é menos 23. 23 aqui, dividido por 2. Menos 3, menos 23 dá menos 26. Vou escrever, fica 5 vezes menos 26, dividido por 2. Menos 26 dividido por 2 dá menos 13. Então teremos 5 vezes menos 13, que é igual a menos 65.
Também verificamos que a segunda condição dada no problema foi satisfeita. Logo, concluímos que este termo geral é de facto o termo geral da progressão aritmética pedida. Sendo assim, tendo encontrado o termo geral, a resolução, o vídeo para por aqui e até a próxima. Bom trabalho!